eu não vou falar sobre o aspecto, por exemplo, da Cabala ou mesmo da tradição judaico-cristã, mas eu vou poeticamente aqui tomar a liberdade, tá? Mas eu quero que fique claro isso para vocês, que é uma liberdade poética de me apropriar de alguns ícones e de algumas linguagens para que a gente possa compor o nosso entendimento dentro desse campo que nós estamos aqui do yoga. Tá, então eu vou me utilizar de uma liberdade poética, tá, para a gente falar. Então não entendam o que eu falo como uma referência da tradição judaico-cristã, que não é. Eu não entendo disso, eu estou falando do yoga, mas vou me apropriar poeticamente desses símbolos e desses ícones. Deus criou o mundo em 6 dias, ou os 6 dias de Deus é que criaram o mundo? Essa é uma pergunta interessante. Se é alguém que cria o mundo em 6 dias, ou se é o número 6, na sua frequência divina, é que cria algo. É muito interessante pensar. E ele segue daí por esse caminho, onde esse aspecto divino do 6 é quem pode criar algo. E a gente já tem falado aqui bastante do 6 como a característica básica do ser humano, aquilo que nos torna humanos. Lembra quando eu caracterizei ali a única função do humano, que é simplesmente do humano, que é a intuição, que a natureza do humano é ser intuitivo. E essa intuição é que pode, de fato, propor a clareza total para que algo seja criado. Aqui na nossa linguagem, a gente já poderia depois usar outros centros para dizer onde a criação iria ocorrer. Não necessariamente no 6, mas é o 6 que dá a clareza, a claridade, a luminosidade para que algo possa ser criado. Então, nesse sentido, o 6 é o primeiro passo para isso. Ou seja, o 6 é o mais perto do divino mesmo na Terra. E nós falamos disso também quando falamos do Shiva Grant, que é esse salto aqui que você precisa dar para o 7º, para esse mergulho lá no 10º portal ou no 7º chakra, que é nesse fluxo infinito. E ele vai fazer essa linguagem do 6, ele vai fazer uma avaliação lá no texto sobre um tipo de linguagem, falando sobre um cubo de 6 lados para cada lado, então dá 36, ele faz algumas somas a partir do 6, e ele apresenta ali, logo na sequência, algo que aqui eu quero trazer para a gente, que nos interessa muito, e aí hoje especialmente, porque eu poderia ter falado disso na aula passada, mas eu deixei para falar hoje, porque amanhã é Sexta-feira Santa. Nós não vamos falar exatamente de Cristo, mas nós vamos falar da tradição cristã, e dessa possibilidade da lembrança do que é essa condição crística, e que é muito importante a reflexão, principalmente para os cristãos, amanhã e depois no domingo, o que significa estar nessa consciência crística. Depois nós poderíamos até fazer uma abordagem, porque 3 dias para a ressurreição, a gente consegue fazer essa ponte com os números mesmo na numerologia. Mas hoje eu quero me fazer um recorte aqui, né, um feixe, para a gente olhar mais por um aspecto. Só que são esses dias da criação em que Deus criou o mundo. Ou se Deus criou o mundo em 6 dias, ou se 6 dias de Deus é que eles criaram o mundo. E a gente poderia aqui, para iniciar essa conversa, pensando na tradição judaico-cristã, nós poderíamos pegar um ícone que é muito, muito importante para essa tradição, que é a estrela de Davi, certo? A estrela de Davi tem o quê? 6 pontas, certo? A estrela de Davi tem 6 pontas. E se a gente consegue olhar as 6 pontas, quando você consegue perceber as 6 pontas, você percebe o 7º, que é a estrela completa. Você não consegue perceber a estrela completa sem que você olhe para a totalidade da estrela, que seria a 7ª instância. Se você olha para cada ponta, você vê cada ponta individualizada. Para ver a estrela completa, você precisa ver as 6 juntas. E se a gente fizesse uma divisão, a gente veria que são 2 triângulos também. E como vocês sabem, dentro do Kundalini Yoga, nós temos aqui a ciência dos ângulos e triângulos. Nós trabalhamos muito com essa ideia e esse conceito de um triângulo para baixo, um triângulo para cima, e a união desses dois triângulos e a possibilidade da vivência da totalidade desses 2 triângulos, sendo denso e sutil. A união desses 2 polos, formando essas 6 pontas. A gente poderia, poeticamente, se aproximar do 6º chakra, e quando a gente forma essas 6 pontas, quando a gente olha para a totalidade, mergulho na completude total, no infinito, nessa estrela completa que representa a total luminosidade. Aí uma estrela, ela irradia uma luz. A gente poderia talvez pensar que ela não irradia uma luz própria, mas ela irradia uma luz idêntica à da fonte, que seria a luz do Sol, que é o próprio 10 também. E é isso que nos faz idênticos a esse fluxo e essa fonte infinita. Por isso que nós temos aqui um senso de identidade. Porque
porque você é idêntico, essa luz é idêntica a você. Então, quando essa estrela se forma, brilha uma luz. E são 6 pontas, curiosamente, e nós temos também esses 6 dias de criação. A gente sabe que não são dias necessariamente de 24 horas, são conceitos de tempo, né? E hoje em dia, inclusive, a gente já tem estudos que conseguem fazer, inclusive em faixas de tempo, esses 6 dias, de acordo com com as teorias mais aceitas da criação aí do universo, e entendendo a mesma lógica, as mesmas etapas na sequência que foram aqueles 6 dias, em grandes períodos do universo aí, para que chegasse até finalmente nessa pontinha final onde nós estamos aqui, caracterizados humanos. Se a gente fosse pensar lá, para relembrar, não sei se todo mundo sabe a sequência dos 6 dias, mas o primeiro dia lá onde Deus cria o mundo, surge um fogo primordial, tá? É o fogo de onde tudo pode surgir. O que a gente poderia traduzir para o yoga, para a linguagem do tapas, aquele calor que queima tudo e que eleva, não é necessariamente um fogo, o elemento fogo, porque ainda não tem os elementos aqui, mas esse fogo, esse calor da alma, esse calor do divino acontecendo, tapas. E esse fogo inicial que dá o start em tudo, que dá o começo em tudo, que a gente já falou aqui em outros momentos, que poderia ser, também a gente poderia chamar de Adi Shakti. Então esse fogo inicial que se move, Adi Shakti, a mãe surgindo como um grande abraço e desenvolvendo todo o universo a partir desse fogo que queima, mas que ao mesmo tempo que queima, cria, né, e que lança essa criação para a vida, e é a vida acontecendo. Então nós temos lá, no primeiro momento, então, esse fogo inicial. No segundo dia, separa-se ali o material mais denso e o material mais sutil. Na Bíblia, lá, se não me engano, está como águas inferiores e águas superiores. Então é dividido esse grande cosmos aí em um momento mais denso e um momento mais sutil. Então, no terceiro dia, divide-se da estrutura mais densa, surge mar e terra. Então é dividido aí a parte terrena, a parte mais densa. E dessas águas superiores mais sutis é feita toda a estrutura do céu. Então aí os astros, as estrelas, o céu, todo esse movimento mais sutil no quarto dia. No quinto dia, a gente tem os animais marinhos. Então começa a vida lá, como muitas teorias da evolução propõem que a vida surge no oceano, então começam os animais marinhos. E logo no segundo momento aqui, ainda no quinto dia, as aves também. Então, nesse quinto surgem as aves. No sexto dia, que é o que nos interessa aqui, porque nós aqui ascendemos aos 6 agora, então nós falamos de 5. Passamos todos os elementos, os 5 elementos, e agora ascendemos ao sexto. É o sexto ponto. O que nós já comentamos aqui na nossa conversa, que é a intuição, e a intuição que é a natureza do humano. Surgimos na natureza do humano. Em que dia que surge o humano? No sexto dia. Junto com os outros animais, com alguns outros animais, porque os animais lá dos mares e as aves já tinham surgido, mas surge o resto dos animais, o restante dos animais, e um animal por último, que esse animal é o último que surge, é o acabamento, é o fim do sexto dia, é quando acaba, é para fechar todo esse processo da criação, surge o humano. E o humano surge naquele momento como imagem e semelhança. Intuição é a nossa natureza divina, é a imagem e semelhança do processo divino ocorrendo no humano, ocorrendo no tempo e espaço. Nós já também falamos dessa imagem e semelhança quando falamos de identidade, como eu lembrei agora aqui no começo. Desse processo de identidade tem a mesma raiz da palavra idêntico, imagem e semelhança. Então, nossa identidade é imagem e semelhança a esse fluxo divino capaz de se criar nos 6, intuitivamente, num processo intuitivo, porque a natureza é intuitiva, ela vai se criando intuitivamente. E o humano, a imagem e semelhança, nesses 6. Nós poderíamos fazer aqui um adendo, onde eu não vou entrar também muito nisso, mas se a gente considerasse mesmo o nome do primeiro humano, como é que é o nome do primeiro humano? Não é Adão? Não é esse não é o primeiro humano? Aqui vocês já sabem que quando nós usamos no yoga Adi, que significa o quê? O primeiro, Adi Shakti, não é? Adi Guraya Namaha, Jugadi Guraya Namaha, Adi Guraya Namaha, lá no início. Então, Adi Yogi, Shiva. Então, assim, quando nós temos o Adi, é o primeiro. Então, até nisso, a linguagem se complementa. E nesse sentido, nós poderíamos pensar assim, por que Deus aí descansa? O que significaria esse descansar no sétimo dia?
Tá? Porque ele, por exemplo, então ele fez a criação toda em 6 dias e no sétimo dia ele descansa, certo? Ele descansa para repousar de todo o esforço. Mas será que foi esforço que ele fez? O divino faz esforço para existir? Não parece uma ideia muito lógica. Essa parece mais uma ideia desenvolvida pelo nosso sistema de trabalho, em que precisa que você garanta que você trabalhe durante o período e ache que tem um momento de descanso para descansar do período que você trabalhou. E não o aspecto do divino. O divino não precisa descansar. A vida para de acontecer em algum momento. A vida nunca para de acontecer, ela não descansa nunca. Então por que ele descansa? E é aqui que tem um insight interessante, que se a gente fosse olhar assim, então nós vemos lá, chegamos até o 6, intuição. E a intuição é o estado mais próximo do humano do divino. É o divino acontecendo no humano como um grande fluxo infinito de beleza. Se a gente fosse recorrer lá a Patanjali, nós vamos lembrar, porque quando você está vivendo num estado intuitivo, nós poderíamos dizer que você está vivendo num estado de yoga, certo? Num estado de intuição plena, certo? Com aqueles requisitos que nós já falamos em outros momentos, né? Um estado de atenção plena, relaxamento. Relaxamento aqui é um ponto interessante, mas um estado de atenção, de contemplação, de abertura total para receber, porque você já ultrapassou a barreira dos 5 elementos, você já organizou os 5 elementos, e aqui você já tem, vamos colocar aqui uma palavra que não é mais adequada, mas vocês vão entender, um controle sobre os elementos para que você se assente sobre eles. Então você está sentado sobre essa movimentação dos 5 elementos, que é a dinâmica da vida, você está já no lugar acima disso. Você está no lugar acima disso, vivendo em yoga. Yoga é a seção lá, né? A seção, a parada das ondas mentais. Significa o quê? Que você está acima de uma faixa de ondas. Então você passou por um processo e está acima. Você está vivendo já intuitivamente, conectado com esse fluxo infinito, né? Sendo humano, sendo essa criação do 6º dia plenamente. E não algo menor que isso. Quando a gente não está no estado de intuitivo, nós estamos sendo algo menor que isso. Nós não estamos representando essa criação do 6º dia e que fecha todo esse ciclo de criação, onde há uma possibilidade de viver o divino de forma consciente, trazendo a consciência na mente desse processo infinito e muito belo que é a vida. Então, quando você vive lá intuitivamente, você está vivendo no estado de yoga. E yoga é a parada das ondas mentais, ou seja, você acessou um lugar acima dessa camada de dramas ou dessa personalidade que quer comandar. Nós estamos já vigorando na identidade, quando estamos vigorando na intuição. Estamos sendo idêntico, imagem e semelhança. Ou ainda, né, sendo senhores do reino, o reino dos céus, como disse Jesus, né, o reino está em ti, o reino dos céus está em ti. Falamos do turbante já aqui, dessa coroa que te coloca como rei diante da realidade também está no 6, está falando dessa imagem e semelhança, porque você se torna responsável pela criação, por ser vida acontecendo criativamente, constantemente. Então, estamos vivendo em estado de yoga. Só que o Patanjali continua lá, se vocês forem lembrar. O que o Patanjali diz depois do yoga e a parada das ondas mentais? Ele diz o seguinte: neste estado, o ser repousa na sua própria origem. E no 7º dia, Deus repousa sobre a sua própria origem. Esse repouso não é descanso, é o assento sobre a própria origem. Esse 7º dia é o acesso a esse portal infinito do 10º portal aqui, do 7º chakra, ou do Dasandwara, para um repouso no infinito. E neste estado, o ser não mais se confunde com as flutuações da mente. Então, o 7º dia desse descanso não é para você não fazer nada, é porque significa que quando você sobe, faz essa subida do 1 ao 6º, e no 6, no Shivagranta, você pula para o 7º, você dá um salto quântico e você repousa na sua própria origem. Essa é a ideia do 7º dia. Então, nós podemos olhar para esse processo da criação e para o processo intuitivo como esse pulo para o 7º. Então, você não vai descansar, você vai repousar sobre a sua própria origem. Isso não significa que há um descanso. Significa que você está relaxadamente sendo imagem e semelhança. Isso é ser divino, isso é ser humano. Humano como a sua característica mais densa e o ser como o divino. Então, ser humano, o divino e o terreno, né? O sutil e o denso, simultaneamente, como na estrela de Davi, o triângulo para cima e o triângulo para baixo, formando esse elemento
perfeito, que é a estrela de 6 pontas. E vamos adiante aqui, ó. Veja que as semelhanças não param. Se nós formos olhar que o sétimo dia, qual é o sétimo dia? Qual é o sétimo dia? Todo mundo sabe? O sétimo dia é o sábado, não é? Não é o domingo. O sétimo dia é o sábado. Não é o sábado em que os judeus eles param de trabalhar e descansam no sábado, ou eles direcionam a sua vida diretamente para o divino no sábado. É o sábado. E qual que é a raiz da palavra do sábado? Shabá, não é? Shabá. Vocês conhecem uma outra palavrinha parecida com essa, não conhece? Shabbat. Sabe qual que é a origem da palavra Shabá? Shabá significa ali, vamos indo mais fundo na sua etimologia, e não nessa ideia, digamos assim, mais convencional de descanso. Shabá significa cessar. Shabá significa cessar. Yoga é a cessão das ondas ou do processo de identificação da mente, que é quando o ser repousa na sua própria origem. Shabá é o repouso na própria origem. E é a mesma tradução de Shabbat. Shabbat é a interrupção do processo da mente, do processo de identificação. Shabbat significa isso. É a mesma, é quase o mesmo sentido em tradições diferentes, com o mesmo som, falando da mesma coisa. Então, Shabbat para a gente é a vivência, não é algo que você faz como técnica, é também, assim como o yoga, porque o yoga é técnica, mas é estado também. Shabbat também é técnica, mas é estado. É o estado de repouso total. É para lá que nós vamos, que nós nos direcionamos, e nós vamos nos dando conta de que nunca saímos de lá, porque somos imagem e semelhança, fazemos parte da criação, somos o acabamento da criação nesse seis intuitivo e que pode acolher a vida de forma livre e espontânea, sendo ela mesma, sem querer controlar. Então já está acima desse mundo denso dos elementos que quer achar o seu lugar. Quando você ascende ao 6 e você supera o 6, mergulha no 7, você relaxa em qualquer lugar, você está sobre o divino, sendo o divino em qualquer instância, vivendo o Shabá ou o Shabbat. Você é essa própria frequência capaz de criar e dar forma a ela mesma. Por isso, o autor lá do texto em que a Ana Paula compartilhou faz a pergunta: Deus criou o mundo em 6 dias ou os 6 dias de Deus é que criaram o mundo? Esses 6 dias divinos é que criam o mundo como um estado de repouso, um estado de Shabbat, de Shabá ou de Shabbat, um estado onde você mergulha na sua própria origem e não mais se confunde com as flutuações da mente. Todos estão falando da mesma coisa, desse processo que traduziram como descanso, mas que não é um descanso, você não para de fazer nada. É, na verdade, quando a vida fica mais interessante ainda, porque você se torna criação. É o 6 que cria a vida divinamente, constantemente. Por isso que esse aqui também é chamado de olho divino. Depois a gente pode, inclusive, ir para outras tradições aí e fazer mais pontes como essa, para a gente olhar com mais riqueza de detalhes para essa instância do 6. Tá? Essa era a proposta que eu queria trazer hoje como reflexão diante da Sexta-feira Santa. Também tem esse sexta aí do 6, a Sexta-feira Santa, para que vocês se lembrem dessa consciência crística, que é uma consciência que está relaxada sobre a sua própria origem. Cada um que ascende lá ao 7º chakra e pode viver relaxadamente a vida, acessa essa consciência crística e pode aí honrar Cristo em vida, como ensinamentos, como vivência pulsante, como vida pulsante, sendo o Cristo vivo, agindo como Cristo agiu e promovendo esse processo intuitivo livre. Essa é a nossa proposta, isso é yoga, isso é Shabbat e isso é Shabá. Então nós estamos aí acessando esse campo dessa possibilidade humana que é a natureza humana.